Amados, como é bom ouvir essa introdução instrumental, não é verdade? É muito bom, é muito bom. Pelo menos eu gosto. Gosto muito. Ué, o meu retorno não está funcionando? Tá. Meu retorno está funcionando, sim. Eu gosto muito, sabe, de ouvir. Isso me acalma, isso me leva, né? Isso nos leva, assim, a estar nos lugares altos, né? E nós chegamos no múltipla, amados. Nós chegamos no múltipla. E o múltipla, para mim, é sempre motivo, assim, de alegria. Porque eu não tenho a pretensão de mudar o seu dia. Eu não tenho a pretensão de que você mude a sua vida. Eu tenho a pretensão de que o Espírito Santo fale com você através das reflexões que nós trazemos aqui no Múltipla. E eu creio que a partir de muito tempo, Deus tem me dado maturidade para saber o meu papel aqui. E o meu papel, ao trazer o Múltipla, é trazer a reflexão para que você faça a multiplicação da palavra de Deus dentro de você. E depois leve para outras pessoas. E hoje, meus amados, hoje aqui no Múltipla nós vamos falar da presença de Deus. E eu quero começar lendo Gênesis para vocês. Você quer abrir sua Bíblia? Abra. Ou se você quer confiar apenas naquilo que eu estiver lendo, ouça. Gênesis, capítulo 17, versículos 1. Diz que quando atingiu Abraão a idade de 90 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Amados, eu quero te dizer que aqui Deus revela a Abraão qual é o caminho da perfeição. E todo o que crê em Deus e está buscando conhecê-lo mais, também recebe essa verdade. Ou seja, eu e você temos de saber que a perfeição está em andar na presença de Deus. Muitos podem estar se perguntando aí: Miriam, o que é andar na presença de Deus? Eu oro, eu faço tudo, eu estou andando na presença de Deus. Eu quero falar alguma coisa para vocês do que é andar. Eu quero lembrar você que nós andamos na presença um dos outros. Nas nossas casas, nós andamos na presença dos nossos familiares, dos nossos filhos, do nosso marido, né? Andar na presença de alguém, amados, implica em um tipo de comportamento. Nós não fazemos o que bem entendemos na presença um dos outros. Nós não vamos tirar a roupa em qualquer lugar. Pois nós temos que respeitar o espaço de cada um. Nós não vamos sair gritando. Por exemplo, quando nós entramos no banheiro, nós damos descarga porque nós estamos na presença de alguém e vamos dar descarga porque nós queremos um banheiro limpo para outras pessoas. Nós não vamos sair ligando a TV no último volume porque nós temos que respeitar a presença do outro. Mas eu quero te trazer a luz da verdade de hoje, da reflexão de hoje. E eu trouxe o Salmo 139, versículos 1 a 12, que eu quero ler para você. Porque na presença de Deus, amados, nós não temos como fugir, como nos esconder.
Na presença dos outros nós ainda temos. Nós podemos entrar no banheiro, nos escondermos lá, se a casa for pequena, ou entrar no quarto, fechar a porta do quarto. Nós não estamos mais na presença dessa pessoa, ou mesmo sair para a rua. Mas nós estaremos ainda na presença de outras pessoas. Ainda na presença de outras pessoas. Mas vamos ver o que o Salmo 139, de 1 a 12, nos diz. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas, examinas atentamente o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama, no meu mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amados, eu fico imaginando Davi quando escreveu esse salmo. Eu fico imaginando o quanto que ele tinha de intimidade com Deus, o quanto ele sabia que Deus estava presente em tudo que ele fazia, até os pensamentos dele, porque quando ele diz ali que até a hora que ele vai falar, a palavra nem chegou à língua, mas Deus conhecia a mente dele. Deus conhece aquilo que vai sair da nossa mente. Amados, ninguém se esconde de Deus, ninguém consegue fugir da sua presença. Deus está em toda parte. Ele está em toda parte. Ninguém consegue fugir de Deus. Ninguém. Por isso eu te falo, amados, antes de nós fazermos alguma coisa errada, antes de nós desejarmos o mal para alguém, antes de nós adulterarmos, antes de nós bebermos, antes de nós fazermos qualquer coisa que desagrade ao nosso Deus, nós temos que lembrar que Ele está com os olhos pregados em nós. Nós temos que lembrar que você não é um a mais para Ele. Você é único. Você é aquele que transpôs mais de 4 milhões de espermatozoides e Ele permitiu que você fosse vitorioso. Você tem que lembrar isso. Por isso em Filipenses capítulo 4, versículo 6 está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Muitos, amados, usam Filipenses 4:6 para justificar que não precisam pedir em oração coisa alguma para Deus. Outro dia eu falei para uma pessoa: ore para Deus, coloque a sua necessidade diante de Deus. Coloque, fale para Deus aquilo que você está pedindo, e eu tenho certeza que Ele vai te ouvir, Ele vai te responder.
A pessoa que na realidade tem tantos anos de conversão falou para mim: eu não preciso. Deus conhece tudo aquilo que eu preciso. Amados, Deus conhece. Deus conhece porque Ele está vendo tudo que você está passando. Ele está vendo tudo que você está fazendo. Mas nós precisamos nos colocar diante dEle e falar verbalmente aquilo que nós necessitamos para envergonhar o diabo, para envergonhar Satanás. Muitos perguntam por que os crentes oram alto. Nós oramos alto porque Ele não pode ler os nossos pensamentos. Ele não pode saber o que vem à língua, o que nós falamos. Nós oramos alto para mostrar para Satanás que nós temos um Pai, para mostrar para Satanás que nós temos um Deus que se preocupa conosco, um Deus que tem prazer em nos abençoar. Então, amados, não se deixe enganar por mentira do diabo, não. Você tem que chegar em Deus e falar sim. E voltando ao nosso tema, estar diante de é estar na presença de. Quando nós andamos por um caminho. Quem anda na presença de Deus, anda no caminho de Deus. Em Isaías 55, versículos 8, diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Porque está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. E eu quero complementar com a leitura de João, capítulo 15, versículos de 1 a 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Deus, meus queridos, Ele cuida da videira que é Jesus. E se nós estivermos na videira, Deus cuidará de nós também. O fruto vem para quem está na videira. Porque é na videira que é a vida. Eu não posso sair da videira e tentar fazer as coisas movido pelo meu jeito. Nem você. Nós não podemos fazer as coisas movidas pelas nossas emoções. Pelo que nós achamos que é justo, como se fosse um galho que pode viver sozinho. O galho sem água, sem o alicerce da planta, ele não é nada. Porque o nosso caminho não é o caminho de Deus dessa forma, quando estamos sozinhos. O nosso caminho nos leva ao estresse. O nosso caminho nos leva ao cansaço, à morte. Se nós não estivermos na videira, nós não temos esperança. Agora, se nós estivermos na videira, nós podemos ter esperança. Nós temos esperança, porque se nós pecarmos, é Deus que vem e nos limpa para que nós possamos produzir mais frutos. Portanto, amados, mesmo você que deu uma escorregada, mesmo você que acha que não é digno, mesmo você que acha que é pecador e que Deus não vai te olhar, é Ele que te limpa, é Ele que te corta para que você possa ser inserido de novo. É Ele que te poda para que você possa florescer e ter mais força. E dessa forma, produzirmos fruto. Em Marcos capítulo 5, versículos 25 e 34, para quem gosta de capítulos e versículos, já sabe o que eu vou falar. Nós vemos que virtude saiu de Jesus quando aquela mulher, que havia 12 anos, ela vinha sofrendo de uma hemorragia.
Gente, não tinha mais médico. A gente crê aqui que ela era uma mulher abastada, uma mulher que tinha dinheiro. Porque conta aqui que ela já tinha passado por vários médicos. Tanto que diz que ela já tinha despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu. E ela pensou, se eu somente tocar-lhe as vestes, eu ficarei curada. Ela entendia o papel da virtude, ela entendia o papel de dar, de receber. E quando ela somente tocou nele, aquela hemorragia foi estancada. E ela sentiu que o corpo dela, ela estava curada para sempre. Gente, mulher, ainda mais menstruada, não podia estar onde o homem estivesse. Ela era considerada impura. Ela teve para poder ter a presença de Deus ali, para poder tocar nas vestes de Jesus, ela teve que ter uma coragem. Ela deve ter pensado assim: eu não tenho mais nada a perder. Eu não tenho mais nada a perder. Eu não tenho mais nada a perder. Então, eu vou pôr a mão naquele homem, porque eu creio que ele é o Filho de Deus, e eu serei curada. Amados, vocês já imaginaram a coragem que ela teve? Mas não é de coragem que eu quero falar hoje aqui. Eu quero continuar falando da presença de Deus. Porque Jesus, naquele momento, ele poderia ficar quietinho, ele poderia nem falar nada. Mas ele, de imediato, ele sabia que poder saiu dele. E ele insistiu: quem me tocou? Os discípulos, vê a multidão que te aperta e dizes quem me tocou, como quem diz: oh, mestre, que coisa chata, né? Horas bolas. Todo mundo te tocando, você vem dizer que alguém te tocou? Mas ele, com aquele olhar dele, ela olhou, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Muitos falam, mas Jesus tinha necessidade de expor a mulher? Amados, primeiro ele expôs a mulher para a glória dele. E segundo, ele expôs a mulher para dizer que ela estava curada, que ninguém tinha que se precaver de estar perto dela, nem marido, nem filhos, nem nada. Aqui não fala se a mulher era casada ou não, fala que a mulher tinha muitos bens, porque perdeu-os. Mas provavelmente era uma mulher casada. Provavelmente. Daí ele diz: filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus, ele tinha poder. Eu não gosto do termo tinha, porque tinha no passado. Jesus tem poder. Ele tem virtude do Espírito Santo para manifestar. Porque ele buscava a presença de Deus. Tudo que eu falei da mulher, tudo que eu falei até aqui, foi para mostrar que a virtude do Espírito Santo se manifesta em nós quando nós buscamos a presença de Deus. E Jesus sabia isso porque ele buscava a presença de Deus em todo o tempo. Em Lucas capítulo 6, versículos 12 nos diz: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Queridos, Jesus fazia isso constantemente. E eu quero te dizer que ele não passava a noite orando para recarregar baterias que iriam descarregar durante o dia, não, como a gente faz com o celular. Porque ele permanecia na presença de Deus em tudo que ele fazia. Amados, a mulher que foi curada, aquela mulher lá da hemorragia,
Quando que ela encontrou Jesus? Ela encontrou Jesus quando ele se deslocava para a casa de Jairo. O que ele ia fazer lá? Ele ia orar pela filha de Jairo que estava doente. Amados, onde Jesus passava, multidões eram curadas, libertas de opressão demoníaca, milagres aconteciam. E eu quero nessa manhã, aqui no Múltipla, te dizer, sabe, te exortar que nós precisamos aprender a ser como Jesus. Nós não podemos começar o nosso dia orando 5 minutos e depois sair sem o Senhor, deixando Ele fechado na nossa casa, no nosso quarto. O nosso tempo de oração é o momento que damos a mão para Ele e nós nos soltamos mais. Pois é Ele que vai conduzir o nosso dia. Eu não estou dizendo com isso que a sua oração de 5 minutos não vai bastar, não. Porque a minha às vezes não passa disso. O que eu estou dizendo aqui para você, meu amado, é de que nós não podemos sair daquele quarto sem dar a mão para Ele, para que Ele conduza o nosso dia. E não é como muitos pensam, ficar orando, e o teu coração. Você engana você, mas você não engana a Deus, porque Ele está aí. Ele está vendo tudo que você está fazendo. Tem pessoas que dizem assim para mim, mas Mirinha, eu oro direto, eu não paro de orar, eu estou no meu quarto, eu estou orando, eu estou no banheiro, eu estou orando, eu estou não sei o que, eu estou orando. Amados, isso não é fidelidade, porque na realidade, o que você ora é qualidade para Deus, será? Amados, será que você não está querendo ser santo para você mesmo? Será que você não está se enganando a você mesmo? Ter a presença de Deus em você todos os dias. Ter a presença de Deus é você sentir o Espírito Santo. É você sentir que mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos onde as circunstâncias levantam contra você, onde os montes que você olha que são maiores do que aquilo que você já galgou, e você olha do lado, você não vê uma corda para escalar esses montes, mas você sabe que é a mão de Deus que te sustenta, é a mão de Deus que vai te levar lá para o cume do monte, para que você olhe lá embaixo tudo e fala obrigada, Senhor, porque até aqui tem me ajudado, Senhor. Nós precisamos crer nisso, meus irmãos. Não temos de sentir a presença de Deus conosco, porque Ele está em nós. Nossa vida, queridos, tem de pertencer a Ele. Nossa vida tem de pertencer a Ele. Então, queridos, vamos orar, vamos dar a mão ao nosso Senhor e vamos trabalhar. Vamos arrumar a nossa casa, vamos cuidar dos nossos filhos, da família, vamos cuidar dos nossos pais que também precisam ser cuidados por nós. Vamos cuidar dos nossos irmãos. Vamos ao supermercado, ao cinema, à escola, todos os lugares onde passamos, a glória de Deus vai se manifestar, porque o Espírito de Deus está em nós. Então, o mais importante, antes de você dizer eu estou orando, antes de você dizer qualquer palavra para Deus, é você deixar o Espírito Santo manifestar dentro de você.
Em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19 está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Queridos, quantos de nós tem uma palavra para falar do ano aceitável do Senhor? Já não vou nem aqui dizer para evangelizar, já não vou nem aqui dizer para restaurar a vista aos cegos, que seria a cura. Já não vou nem dizer para levar em liberdade os oprimidos. Já estou dizendo já da vinda do Senhor Jesus. Quantos de nós, às vezes por vergonha do Evangelho, não fala de salvação para o seu próximo? Quantos de nós se omitem porque acha que a sua vida não é o suficiente para mostrar aí fora para os outros? Ou mesmo quantos de nós fala que é impor o Evangelho para outros, quando na verdade nós somos um turbilhão de orgulho, de poço, e não temos, sabe, a verdade na nossa vida, e queremos que a verdade seja levada para outras pessoas. Mas aquele que tem a presença do Senhor, aquele que sabe que estamos andando com Ele, basta que você passe para que o outro reconheça que você tem a presença de Deus em você. E daí, amados, a tua língua vai destrelar. Daí, amados, as pessoas é que vão perguntar para você o que você faz na sua vida para você ter esse semblante puro. Mas a pessoa que murmura, a pessoa que reclama, a pessoa que é intrigueira, a pessoa que está sempre, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aquele que tem Jesus, aquele que tem Deus, aquele que tem o poder do Espírito Santo, só precisa da presença de Deus. Só precisa da presença de Deus. Só precisa da presença de Deus. Não precisa de mais nada. A pessoa, quando tem a presença de Deus, ela reflete para as outras uma vida completamente diferente. Uma tranquilidade que nunca mais você vai dizer assim: eu não posso agora, eu não sei, eu não quero agora. Você vai querer sempre. Você vai querer sempre. Você não vai se entediar nunca. Porque Deus vai te dar a serenidade através do poder do Espírito Santo, para que você reflita a imagem do Senhor. Porque o que você tem que fazer, amados, é ter na tua face a imagem do Senhor refletida. A imagem do Senhor refletida. E isto tem de ser para a minha vida, para a sua, para a nossa vida. Todos os dias nós temos de estar cientes da presença de Deus em nós. Por isso, amados, eu quero que você pense, que você reflita e que você faça a opção de viver na presença de Deus, de invocá-lo, mas também de ter a ciência que este pedido, a sua presença, estará em você, onde você estiver.
onde você estiver, você tem que ter isso dentro de você. E essa certeza, amados, é quando você tem fé, a fé natural, para que Deus possa agir no sobrenatural. Deus tem invocado muito, Deus tem pedido muito para que eu venha mostrar para você a diferença da fé natural. Porque a fé natural é aquela que você crê. A fé natural é aquela que você sabe que você optou por crer. E a hora que você crê, a hora que você exerce essa fé, esse livre-arbítrio que você tem, o sobrenatural de Deus pode vir sobre você. Então, amados, sinta a presença de Deus todos os dias na sua vida. E amados, essa foi a múltipla de hoje. E faça você a multiplicação de um mundo melhor. Reflita, e se te fez bem ouvir, multiplique entre os seus amigos, entre as pessoas que você conhece, mas multiplique também entre os seus inimigos. Eu tenho certeza que o seu inimigo, a hora que vê a presença de Deus na sua vida, ele vai querer o mesmo Deus, ele vai querer invocar a esse Deus, porque ele vai ver a condição desgraçada que ele se encontra. Ele vai ver o quão miserável ele é. Pode ser que a ira dele se torne até maior na tua vida, pela inveja, pela ganância. Mas se ele for verdadeiramente aquele que tem o nome escrito no livro, você vai estar ajudando a edificar a vida dele. Em o nome de Jesus. Então vamos exercer a cidadania do céu, que é amar o seu próximo como a ti mesmo.